Então vamos lá, pessoal, boa tarde. Já comecei a gravar. E é o seguinte, a nossa aula de quarta-feira, ela acabou que a gente gastou um pouco mais de tempo na aula 8, tá? Não era para ter ficado tanto tempo, mas não tem nenhum problema. Isso aí é coisa de aula mesmo, coisa que acontece. E na hora que a gente foi falar da cadeia de caractere, tinha uma aula 3 horas. Então acabou terminando corrida e aquilo ali ficou péssimo. Eu achei terrível aquilo ali. Então é o seguinte, antes de entender cadeia de caractere, eu acho que é interessante a gente aprender esse negócio aqui de vetores, porque eu fiquei pensando na inicialização das coisas da cadeia de caractere, e isso aqui tudo eu vou passar de novo, tá? Não preocupa não. Mas eu virei e falei assim, gente, mas o pessoal tá usando cadeia de caractere, nem sabe nada de vetor ainda. Aí nós vamos fazer essa aula aqui, antes dessa aula aqui, ó. Tá? Então, a nossa aula 9 de vetores e a aula 10 de cadeia de caracteres. Isso aqui eu falei na aula passada, corrido. Então nós vamos falar tudo de novo hoje, sem ser corrido, e vamos falar desse assunto aqui, que é um assunto novo. Tá? Então vamos embora começar aqui, nossa aula de vetor. Então é o seguinte, em diversas situações, os tipos que a gente tem lá de dados, eles não são suficientes para a gente armazenar alguma coisa. Tipo o seguinte, vamos imaginar lá que a gente tem aquele exemplo dos funcionários, do salário dos funcionários lá, dos 20 funcionários. E é o seguinte, beleza, tá. Aí eu quero salvar o salário dos 20 funcionários. Eu vou ter que criar uma variável, tipo assim, salário funcionário 1, salário funcionário 2, salário funcionário 3, para os 20 funcionários. Aí se o número de funcionários crescer para 50, eu vou ter que fazer lá 21, 22, até 50. Esse negócio não funciona bem. Tem que ter um jeito melhor de fazer do que declarar uma variávelzinha para cada coisa, tá? E coisas do tipo assim, ó, aula, tá? Isso aqui não tem jeito de a gente armazenar com nada que a gente tenha aprendido, tá? Supondo que a gente não viu nada da aula 10 ainda, tá? Então eu coloquei uma aula 9 no meio da aula 10, então supondo que a gente não viu nada aqui. Então com o que a gente viu, não dá para escrever a aula também, tá? Porque a gente consegue escrever o caractere A, o U, o L e o A, mas todos juntos não dão não, tá? Então é o seguinte, existe a possibilidade de construção de novos tipos a partir de outros. E é isso que a gente vai fazer agora pela primeira vez. Então a gente tem os primitivos lá, o int, o char, o float, o double, entendeu? Mas tem jeito de a gente fazer outros tipos a partir desses tipos. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Um desses exemplos é o vetor, tá? A gente vai ver aqui. Então, esses novos tipos têm um formato denominado estrutura de dados, tá? Porque eles são mais organizados. Ele não está vagando, vamos dizer assim. Tipo assim, salário 1, que está completamente desconectado do salário 2, que está desconectado do salário 3. Não, todo mundo aqui está organizado. Então, existe uma estrutura por trás daqueles dados. Se eu chamar de salário e ali eu tiver espaço para guardar 20 salários, todos aqueles 20 salários eles têm um significado em comum, que é o quê? O salário dos funcionários. Então, não são variáveis distintas mais. Agora é uma única variável que me permite juntar todas essas informações dos salários aí. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar lá naquele negócio dos funcionários, média, aquela coisa que a gente já viu e que eu comecei falando agora, tipo o salário dos 20 funcionários. Então vamos lá. Como poderíamos fazer um algoritmo para ler nota de uma turma e calcular sua média? Tá? No caso, essa turma tem 50 alunos. Como que eu faria? Isso aqui, ó, pode ter melhoria ainda, tá? Depois uma boa coisa aqui para eu já colocar de anotação aqui, aí depois eu melhoro, constante. Tá? Isso aqui é para mim. Isso aqui ficou ruim, esses 50 aqui, tá? Mas vamos lá. Então digite a nota aqui. Aí pegou, digitou a nota, foi somando, somando. Depois que eu obtive a nota dos 50 alunos, eu dividi por 50. Né? Beleza, está resolvido.
Só que se eu precisar saber o valor da nota intermediária, sabe? Tipo assim, qual foi a primeira nota? Qual foi a quarta nota? E a 40ª nota? Entendeu? Eu não tenho como fazer isso dessa forma aqui, ó. Porque aqui eu não guardei cada nota em si. Eu li uma nota e já somei, li uma nota e já somei, li uma nota e já somei. Então, depois que eu li uma segunda nota, a anterior já está perdida. Então, não tem como eu resolver esse problema aqui, ó, dessa bolinha, mas e se eu precisar saber o valor da primeira, da quarta ou da 40ª nota, com o que eu aprendi até agora. Então, a gente tem que dar um jeito de resolver isso aí. Vamos lá, problema 2. Fazer um programa para ler 50 notas de uma turma e calcular sua média. Imprimir as notas lidas juntamente com a média da turma como na tabela. Então é o seguinte, é a mesma ideia do daqui de trás, só que agora eu preciso saber cada uma das notas também. Então, além de calcular a média, eu ainda tenho que saber cada nota individualmente. Tá? Olha para você ver. Tem como, né? Tá? Com o que a gente aprendeu agora, não tem como. Então, essa que é a minha motivação aqui para aprender essa ideia de vetor que a gente está começando aqui agora. Então, vamos lá. O que eu vou começar a fazer? Vou começar a criar variáveis compostas. Tá? Por que ela vem de composta? Né? Porque eu vou juntar as coisas, eu vou compor uma variável de o que seriam várias outras variáveis. Tá? Essa aqui é a ideia. E aí, o seguinte, eu tenho duas formas de criar essas variáveis compostas, né? Ou duas maneiras. De uma maneira homogênea, tá? Que significa que todo mundo que fizer parte dessa variável é do mesmo tipo. E eu tenho uma maneira heterogênea, que é o seguinte, olha, eu preciso que uma informação seja char, eu preciso que a outra informação seja float, eu preciso que a outra informação seja double, eu preciso que a outra informação seja char, tá? Então é o seguinte, homogênea, todo mundo que está ali é do mesmo tipo. E heterogêneo, eles podem até ser do mesmo tipo, mas não é obrigatório. Tá? Inclusive, na maioria dos casos, eles não são do mesmo tipo, são de tipos diferentes. E vamos lá. Variáveis compostas homogêneas. Quando uma determinada estrutura de dados for composta de variáveis com o mesmo tipo, tá? Então, homogênea, com o mesmo tipo, temos um conjunto homogêneo de dados. Né? Porque todos os dados são do mesmo tipo. As variáveis compostas homogêneas unidimensionais são utilizadas para representar arranjos unidimensionais. Tá? Então, ele só tem uma dimensão, onde todos eles são do mesmo tipo. E esse cara aqui, ó, de nome bem grandão aqui, ó, variável composta homogênea unidimensional, tem um nome bonito, chama vetor. Tá? Então, toda vez, ou então, array, tá? São sinônimos. Tá? Então, se eu escrever vetor ou escrever array, eu estou falando da mesma coisa. Estou falando de variável composta homogênea unidimensional. Então, ele só tem uma dimensão e todos os elementos são do mesmo tipo. Tá? Então, como que eu faço isso? Supondo que a gente não viu a aula 10, que a gente está vendo aqui agora pela primeira vez, eu faço o seguinte, tipo, o nome da minha variável e o número de elementos que eu quero nessa variável. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, dados. Dados é o quê? É um vetor de 5 posições inteiras. Entendeu? Então, e se eu colocar 10? Beleza. Então, dados é um vetor de 10 posições inteiras. Então, olha só o que eu tenho aqui. Através do nome dados, eu agora vou ter o dado 0, o dados 1, o 2, o 3 e o 4. Então, eu não tenho mais 5 variáveis distintas. Eu tenho uma única variável chamada dados. Tá? E ela possui 5 posições. Começa sempre do 0 e vai até tamanho menos 1. Tá? Então, aqui, como é 5, vai de 0 a 4. Tá?
E aqui ela não está inicializada, então o valor pode ser qualquer lixo, tá? Por isso que tem interrogação aqui, ó. Tá? Porque ela não está inicializada, eu não mostrei ainda como que inicializa. E como que eu faço para acessar? Assim, ó, nome da variável, abre colchete, a posição que eu quero, fecha colchete. Tá? A posição, ou também, muito comum a gente usar índice. Bom, tá? Esse nome posição está aqui para poder refletir o quadradinho que está aqui. Mas a posição ou índice é a mesma coisa. Então, se ele tem n elementos, ele vai de 0 até n elementos menos 1. Tranquilo até aqui? Beleza, porque todo mundo está quieto, mas vamos lá. Então, se está tranquilo, vamos continuar aqui. E o seguinte, vamos falar agora de um tipo especial de vetor. Tá? Não é porque ele é especial porque ele é melhor que o outro, não. É especial porque ele é mais específico aqui. Porque é um vetor de número. Tá? Aqui é vetor genérico, eu ainda não especifiquei o tipo, e aqui eu vou especificar o tipo. É um tipo de número. Tá? Então, um vetor numérico. Então, o meu vetor numérico, ele é inteiro, ele é de ponto flutuante, tá? Então eu posso criar um vetor de int, um vetor de long, um vetor de float, um vetor de double, tá? Não importa. Tá? Só que aqui eu estou dando exemplo de vetores numéricos. Tá? Poderia ser de qualquer coisa, mas eu estou dando exemplo de vetores numéricos. E como que eu faço a inicialização? Porque lembrando que aqui, ó, tá vendo? Aqui não está inicializado. Eu falei que não está inicializado. Então eu não sei o que tem lá em cada uma das posições. Agora, e se eu quiser inicializar? Quero criar ele e já colocar os valores lá, igual eu faço com uma variável normal, né, que a gente já tenha visto. Eu vou usar essa chave aqui, ó, tá? Então, eu uso a chave e passo os valores na ordem com que eu quero que ele preencha os índices. Então, esse carinha aqui, ó, vai para o 0, esse vai para o 1, esse vai para o 2 e esse vai para o 3. Tá? E esse aqui? Beleza, eu estou inicializando só os dois primeiros. Em geral, tá? O que acontece? Quando eu inicializo um elemento e não inicializo o restante, ele completa com 0. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Em geral, completa com 0. Tá? Em geral. Mas a gente não pode afirmar isso sempre. Tá? O que importa é o seguinte, se aqui tem 4 posições e você inicializou 2, garantidamente só as 2 primeiras têm os valores que você quis. As outras pode estar com 0? Pode, mas ela também pode estar com um lixo qualquer, tá bom? Boa tarde, Álvaro. Vamos lá. 3 posições de float, tá? Quando não completa com 0 dá erro? Não, não dá erro não. Tudo isso aqui que está escrito aqui funciona. Tá? Não, não tem erro nenhum. Só que pode estar um lixo lá qualquer. Uma coisa que estava lá na memória, que ele não inicializou. O índice pode ser uma variável? Pode, sem problema nenhum. Inclusive é super comum. Tá? Vamos lá. Vetor de float aqui, ó. Então ao invés de ser inteiro é float. Beleza, inicializei aqui, ó. Precisava desse Fzinho aqui? Não. Eu coloquei esse Fzinho para enfatizar que é float. Deixa eu colocar um comentário aqui, ó. ênfase que é float. Mas não é obrigatório. Por quê? Porque tanto 1.0 quanto 1.1 quanto 1.5 eles são convertidos corretamente para float. Tá? Então o compilador já vai fazer isso aqui para mim. Não vai gerar warning, não vai fazer nada. Tá? Eu só coloquei aqui, ó, esse Fzinho para enfatizar mesmo que é float. Inclusive é bem legal, porque a pessoa que bate o olho no seu código e fala assim, olha, o cara não está confiando no compilador ali, ó. Ele sabe o que ele está fazendo. Entendeu? O vetor é float, então aqui, ó, tá claro que ele está guardando um float aqui. Tá? Então isso aqui é legal, não é obrigatório, mas é legal. E o seguinte, você pode não colocar
o tamanho, igual tá aqui, ó, 4, 4, 3. Você pode não colocar. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um vetor que tenha exatamente o tamanho do número de elementos que você inicializou. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é a mesma coisa de eu ter escrito VET 48 aqui, tá? A mesma coisa. Colocar ou não colocar, dá na mesma, tá? Só que se você não colocar, ele cria do tamanho do número de elementos que você inicializou. É só isso. Cauã está escrevendo ali. Enquanto ele e o Enzo estão escrevendo ali, eu continuo, tá? É o seguinte. O que acontece? Eu costumo fazer isso aqui, ó, só quando as dimensões são pequenas. Tá? Porque quando a dimensão é muito grande, a gente não fica fazendo isso aqui na mão. Tá? É bastante incomum. Tá? Não é que não possa ser feito, pode, mas a gente não costuma fazer. São pouquíssimos os casos. Tá? Quando você tem um vetor já bem fixo lá, com os números que você gerou aleatório na internet, aí beleza. Mas fora isso, você não fica inicializando assim na mão, não. Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu. Vetores numéricos não tem aquele esquema de barra zero, né? Perfeito. E esse barra zero que você escreveu tá errado, viu, Cauã? O Cauã escreveu isso aqui, ó. Eu vou apagar esse aqui, tá? Porque não tem nada a ver com esse slide. O Cauã escreveu isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá? O que ele estava querendo falar é isso aqui, ó. São coisas distintas, tá? Isso aqui é uma string e isso aqui é um caractere. Tá? Então, vetores numéricos não tem esse esquema aqui, ó. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Explica esse vetor 4. Tipo, ele inicializa x variáveis baseado no quê? Não, ele não inicializa x variáveis, não. Primeiro, ele inicializa uma variável só. A variável chama vet4. Tá? Não tem mais de uma variável aqui, não. É uma só. Chama vet4. E ela tem 8 posições. Só que como é que ele sabe que tem 8 posições? Porque eu passei 8 valores aqui, ó. Tá? São separados por vírgula. Eu passei 8 valores. Se eu passei 8 valores, ele cria para mim aqui com tamanho 8. Então, esse 8 aqui, ele é opcional. Se eu não escrever nada, ele já coloca 8 aqui para mim, porque o compilador contou e sabe que tem 8 elementos. Entendeu? É isso. Entendeu? Então, esse 8 aqui, ó, é opcional. Entendeu, Enzo? Não? Qual que é a dúvida? Quantos elementos tem aqui? Ó? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se tem 8 elementos, qual que é o tamanho do vetor? 8. Não, eu não esqueci de colocar, não. Eu falei com vocês, é opcional. Se você não colocar o tamanho, ele conta para você, ele, o compilador, conta e já põe aqui. Entendeu? Então, esse vetor 8 aqui, ó, tem tamanho 8 porque ele contou que tem 8 elementos. Aí eu falei que esse 8 aqui é opcional nesse caso. Entendeu? Porque se eu colocar ou não colocar, ele tem tamanho 8. Vamos ver aqui, ó, o Ulisses. Como que corrigimos os nossos exercícios? Eu coloco sugestão de solução. Se você tiver alguma dúvida específica, você manda para mim. Tá? Tem como guardar um dado que o usuário digitou? Claro que tem. Só que você vai guardar no vetor. Tá? Assim como você guarda numa variável qualquer, você guarda no vetor. Inclusive, nós vamos fazer isso aqui demais. Tá bom? Então, deixa eu tirar esse 8 daqui. Ó. Agora que o Enzo já entendeu. Então, vamos lá.
Vamos lá. Cada posição aqui, ó, é uma posição na memória. Só que todas elas são acessadas através do nome da variável. Então, por exemplo, isso aqui está numa posição de memória, essa está na outra, essa está na outra, essa está na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Elas não estão no mesmo lugar na memória, não. Tá? Por que elas não estão no mesmo lugar na memória? Porque senão era o milagre da multiplicação do espaço, né? Você vira e fala assim, não, então agora está todo mundo no mesmo lugar. Pronto, beleza, você tem espaço infinito. Então cada um está num lugar de memória. Só que como que eu acesso? Eu acesso com o nome dele, seguido do índice. Tá? Já vou te responder, viu, Júlia? Então, eu acesso ele com o índice. Então, se eu quero esse carinha aqui, ó, então ele é o VET4, abre colchete 2, fecha colchete. Aí, se eu quiser esse aqui é o VET4, abre colchete 7, fecha colchete. Aí, se eu quiser esse aqui, então ele é o VET4, abre colchete 0, fecha colchete. Bom? E a Júlia perguntou o seguinte, é recomendado colocar o índice? Eu gosto. Tá? Eu gosto. Até porque é o seguinte, uma coisa que acontece. Se você chegar a escrever 7 aqui, ó, tá? E colocar 8 elementos, o compilador não deixa. Ele fala, opa, filhão, não pode não, ué. Você falou que o negócio tem tamanho 7, está querendo colocar 8 números aqui? Tá? Então é como se tivesse uma dupla conferência. Eu acho legal. Não é obrigatório, mas eu gosto sempre de colocar o tamanho aqui, tá? Para deixar o compilador conferir as coisas para mim. Mas não é sempre que eu faço, não. Estou falando que eu gosto. Mas às vezes eu realmente acho que é desnecessário no lugar que eu estou fazendo. Tá bom? Então, não é sempre, não. Não considero como uma regra, não. Ah, viu, pessoal, o Leandro sempre põe o tamanho. Não. Eu gosto. Então, eu ponho na maioria das vezes. Ah, mas pode ser que você encontre códigos meus sem esse tamanho aqui. Tá bom? Então aqui eu já mostrei para vocês, né, como que a gente acessa com o nome da variável seguido da posição, tá? Outro exemplinho aqui, né? Então, int vet int de tamanho n vai de 0 até n-1, não vai até n, tá? A quantidade de elementos é n, mas o primeiro é 0 e o último é n-1, tá? Então, isso aqui, ó, não é a última posição, isso aqui é o tamanho, tá? Vamos lá, mais um exemplo. Aí isso aqui já está com a carinha de Leandro, ó. Vamos lá. O que que esse programa inútil aqui vai fazer, tá? Porque isso aqui é didático. Ele vai inicializar esse vetor todo com 0, tá? Então cada uma das posições dele é 0, e depois vai imprimir em formato de tabela. Inclusive, isso é resposta também para a pergunta de... Deixa eu ver quem aqui. Do Jean. O Jean perguntou logo ali atrás, ó. O índice pode também ser uma variável? Pode, aqui, ó. Olha o índice aqui. O índice é i, que é uma variável. Então, o que ele está fazendo? Na primeira iteração do for, o i é 0, depois é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Tem jeito de inicializar esse vetor todo com 0 mais fácil? Claro que tem. Tá? Mas isso é um exemplo didático. E aí depois o que ele vai imprimir? Vai imprimir a posição e o valor. Tá? Então esse %d aqui é para imprimir a posição, esse %d para poder imprimir o valor. Aqui, ó, nome da variável, abre colchete, índice, fecha colchete. Tá? Isso aqui é para dar um tab, para ficar organizado bonitinho lá, tá bom? Outro exemplo. O programa abaixo inicializa os 10 elementos de um array S com os valores de 2 a 20. Imprime o array em formato de tabela. Então é basicamente a mesma coisa do outro aqui, ó, tá vendo? É pouca coisa que mudou aqui, ó. Aí olha só o que ele vai fazer. O i não começa do zero? Então S0 é igual a 2 mais 2V0. Então é 2. Depois o i não é 1? Então S1 é igual a 2 mais 2 vezes 1, que é 2. Então 2 mais 2, 4. Depois o i é 2.
Então, S2 é igual a 2 mais 2 vezes 2, que é 4, mais 2, 6. Tá? E com isso aqui ele vai inicializar o vetor de 2 a 20. E depois vai imprimir. Observe que o código aqui ó, de imprimir é o mesmo, tá vendo? Só que uma variável chama M e no outro ela chama S. Mas a parte de imprimir aqui está até igualzinho. Alguma dúvida até aqui? Repete a lógica disso aqui? Aqui, ó. Isso é o que ele está pedindo, tá? Ele está pedindo para você inicializar um vetor com os números pares aqui, ó, de 2 a 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, qual que é o valor inicial? O valor inicial é 2. E como que eu faço isso? 2 vezes i mais 2, porque o i começa do zero. Se o i começasse do 1, então eu faria 2 vezes i, né? Porque aí seria 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, por aí vai. Só que como ele começa do zero, eu tenho que somar 2, ó. Ele começar do valor inicial aqui, que é 2. Entendeu? Vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida sobre algo a respeito de atividades. Beleza, então fala depois, que aí a gente finaliza isso aqui. Então, olha só. Alocação estática versus alocação dinâmica. Isso aqui que a gente acabou de ver chama alocação estática. Por que alocação estática? Porque o compilador tem que saber, em tempo de compilação, tá? É o compilador que tem que saber qual é o tamanho desse vetor. Então, o tamanho aqui ó, não pode ser uma variável. Tá? Tem que ser uma constante. Não pode ser uma variável, porque ele não pode criar esse carinha aqui ó, com o tamanho que você resolver. Não. Ele fala assim, agora eu quero com 3, agora eu quero com 10. Não. Tá? Alocação estática. Então, esse tamanho aqui, tá? Tem que ser uma constante. Tá bom? Então, frisa aí o que eu estou falando. Tem que ser uma constante. A alocação estática é uma estratégia de alocação de memória na qual toda a memória que um tipo de dados pode vir a necessitar é alocada de uma vez. Então, vamos supor que eu quero guardar o nome de um cara. Tá? Então, eu quero criar um vetor de char, que a gente vai ver agora na aula 10. Tá? Continuando essa aqui. Então, é o seguinte. Se o maior nome que uma pessoa pode ter tem 200 caracteres, então você vai reservar espaço para os 200 caracteres. Tá? Não. Com o assunto de agora, é isso que você vai ter que fazer. Vira e fala assim, mas eu não sei o tamanho. Então põe um tamanho grande. Você não sabe o tamanho, põe um tamanho grande. Mas a alocação de estática, na hora de compilar, ele já tem que saber o tamanho da sua variável. Então não pode ser um tamanho que muda, tem que ser uma constante. Tá? E aí vem essa frase aqui, ó. Mas e se eu não souber o tamanho? Cara, se você não souber o tamanho, então você vai usar alocação dinâmica, que é assunto mais para frente. Mas assunto de agora, se você não souber, põe um tamanho grande. Tá? Então, alocação dinâmica é uma técnica que aloca a memória sob demanda. Então eu preciso de 3, eu pego 3. Eu preciso de 5, então eu pego 5. E agora eu estou precisando só de 1, então eu pego 1. E agora eu preciso de 200, então eu pego 200. Tá? Os endereços podem ser alocados, liberados e realocados para diferentes propósitos durante a execução do programa. E a gente usa uma função chamada malloc, tá? Que é Memory Allocation, tá bom? Então é alocação de memória. E aí o que acontece? Ele vai pegar um pedaço de memória e te entregar, fala, tá aqui, filhão. Você precisou de 10, então toma aqui, ó. Tá? É isso que esse negócio faz. E é responsabilidade do programador liberar a memória após seu uso. Vamos lá, deixa eu frisar isso aqui, ó. Por quê? Quando você usa alocação estática, você não já falou o tamanho? Então, como você falou o tamanho, o compilador sabe alocar e sabe desalocar.
Tá? A responsabilidade é dele. Agora, quando chega em alocação dinâmica, o compilador ele não tem essa obrigação, porque ele não sabia que você ia precisar de memória. Porque, afinal de contas, a memória você pediu sob demanda. Então, como ele não sabia, ele também não sabe a hora que você quer liberar. Então, é responsabilidade sua liberar a memória depois que usar, tá? Mas não precisa ficar preocupado com isso, não. Porque isso aqui, ó, é cenas do próximo capítulo. Que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Não próxima aula. Próximo encontro. Quando a gente vai finalizar a semana que vem, né? Aí quando a gente se encontrar novamente, começa com a alocação dinâmica, tá? Mas por enquanto, a gente só usa a alocação estática. Então você tem que saber o tamanho aqui, ó. Pode ser uma variável? Eu posso chegar e fazer isso aqui, ó. Posso fazer isso? Ulisses, você não pode achar, não. Você tem que ter certeza que não. Tá? Eu acabei de falar com vocês que só pode ser uma constante. Esse cara aqui é constante? Não é. Você que vai informar o tamanho. Tá? Então, não pode. Isso aqui não pode ter dúvida, tá? Mas o que é esse S na frente? Que S? É o nome dele, ó. É o nome da variável S aqui, ó. É porque eu estou fazendo um comentário aqui, ó. É, está sendo usado para indicar o vetor. Eu estou declarando ele, ó. A declaração dele aqui, ó. Tá vendo? É a mesma. Eu só perguntei se eu podia perguntar para o usuário antes o tamanho. Aí a resposta é não. É essa que é a pergunta. Se eu posso trocar isso que está aqui por isso que está aqui, ó. E a resposta é não. Porque precisa ser uma constante. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. E exercício para vocês. Tá? Já está disponível lá no Classroom o lugar de entrega. Legal. Exercício da aula 9. Já está aqui, ó. Bom? E agora nós vamos passar para a aula 10 com muito mais entendimento. Porque agora a gente já sabe de vetor. Se a gente já sabe de vetor, cadeia de caractere é o quê? É um vetor de caractere terminado em barra zero. A gente vai ver que é só isso. Tá? Então, vamos lá. Aula 10. Cadeia de caractere. Uma cadeia de caractere é uma sequência de caracteres justapostos, né? Então, um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro, tá? Que são fundamentais no desenvolvimento de programas. A gente usa isso aqui o tempo inteiro, né? E-mail, programa, tudo isso aqui, ó, é cadeia de caractere. Tá? Se eu for lá no slide lá e olhar os caracteres, eles estão um depois do outro. Quando eu pego um programinha que eu fiz aqui, ó, isso aqui é tudo uma cadeia de caractere. Um depois do outro, tem esse caractere aqui, esse caractere aqui, esse caractere aqui, um caractere de quebra de linha, um caractere de espaço, esse caractere aqui, outro de quebra de linha. Então, tudo isso aqui, ó, é uma cadeia de caractere, tá? E o seguinte, o que é um caractere, para a gente relembrar? Um caractere é um único símbolo, um único, tá? Que é armazenado numa variável do tipo char. Então, eu não guardo dois, eu não faço isso aqui, ó.
Isso aqui não, tá? Errado, tá? Isso aqui não. Isso não é um caractere. Isso aqui são 2 caracteres, tá? Então, um único caractere é um único símbolo armazenado numa variável do tipo char, tá? Então ele pega um número e mapeia numa tabela. Eu já mostrei para vocês. Inclusive a tabela que a gente usa é a ASCII Table, né? A tabela ASCII Table de novo, né? Eu falo a mesma coisa. É a tabela ASCII, tá? Tá bom? Então, ele pega um número e mapeia num caractere. Vamos lá. E aí, como que a gente faz para poder imprimir e ler um caractere? Ou a gente usa o printf com %c e scanf com %c, ou então a gente tem essa funçãozinha aqui, ó, getChar e putChar. O que o getChar faz? Lê um caractere. E o que o putChar faz? Imprime um caractere, tá? Eu não uso. Tem nada contra elas, tá? Tem algumas funções que eu sou contra, mas essa aqui não tem nada contra elas. Mas eu não uso, tá? Prefiro usar essas aqui mesmo. Vamos lá. Se em uma variável do tipo char podemos armazenar somente um caractere, então para armazenar vários caracteres, igual está aqui, né, José, carro, aula, IP e outra coisa, é necessário utilizar cadeia de caractere, tá? Então a cadeia de caractere é um vetor de caractere terminado em /0. É isso, tá? Então olha só, vamos lá. É uma cadeia de caractere isso aqui? Beleza, é uma cadeia de caractere. E é uma string? A gente não viu essa palavra na outra aula, né? Que está aqui mais para frente. Ela não apareceu aqui ainda não, né? Não. Seguinte, vamos lá. Apesar de cadeia de caractere ser sinônimo de vetor de caractere, para mim cadeia de caractere é a mesma coisa de uma string, tá? Então, não é consenso para mim, tá? Então, se você der essas respostas aqui para mim, elas são válidas, tá? Mas para mim, Leandro, a resposta para isso aqui é não, tá? Se você falar que é sim, você não está errado, não. Mas para mim, Leandro, a resposta é não. Por quê? Cadeia de caractere para mim é igual a string. E o que é uma string? É um vetor de caractere terminado em /0. Porque se não tiver distinção entre os dois, então não precisa chamar de cadeia de caractere, você chama de vetor de char. Entendeu? Se você quer dar um nome diferente para ele, então ele tem que ter um significado diferente. Então, para mim, Leandro, cadeia de caractere é um vetor de caractere terminado em /0. Ou uma string. Tá? É isso. Então, o que acontece? Quando eu simplesmente declaro isso aqui, ó, ele não é uma cadeia de caractere para mim, porque ele não está terminado em /0. Mesmo que você possa chamar de cadeia de caractere. Eu não chamo. Tá? E aí, ó, olha para você ver. Esse negócio aqui está até mais ou menos... Não sei se ele está contradizendo, não, mas esse exemplo aqui deixa a pessoa confusa. Tá? Por causa dessa segunda bolinha aqui e por causa dessa terceira bolinha. Porque olha só. Belo Horizonte, que é o que eu posso armazenar. Tá? Tem 14 caracteres, de 0 a 13. 14 caracteres. Mas eu tenho espaço para 15, por que eu não posso colocar mais um caractere? Eu não posso colocar mais um caractere porque eu tenho um caractere especial que tem que ser adicionado no final, que é o /0. Esse cara aqui, ó, ele gasta espaço. E para mim é ele que diferencia uma cadeia de caractere de um vetor de caractere simplesmente.
Tá? Então, para mim, se não está terminado em barra zero, não é uma cadeia de caractere. Tranquilo? Então, quando eu falar cadeia de caractere, eu, Leandro, eu não estou falando de um vetor de char. Eu estou falando de um vetor de char terminado em barra zero. Tá? Então, a resposta que eu daria para a minha pergunta é não. Até aqui, tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Sintaxe da declaração da cadeia de caractere. A sintaxe é a mesma. Tá? E se a palavra tiver menos de 15 caracteres? Não tem problema não. Ela não pode ter mais do que cabe. Agora, ter menos do que cabe não tem nenhum problema não. Vamos imaginar que você está fazendo um programa lá e a sua variável chama nome e ela tem 500 caracteres. E aí, a pessoa que chega lá para poder preencher a ficha chama Leandro Maia. Tá? Aí o nome do cara é esse aí, ó, Leandro Maia. E aí, o que eu vou fazer? Vou ficar dando espaço até chegar lá no 500? Vou ficar colocando underline? Não, tá? Então não tem nenhum problema não. O importante é o seguinte, é que tenha um barra zero aqui, ó, no finalzinho. Tá? Então não importa se o barra zero está na posição imediatamente depois do último caractere ou se ela está lá no final. Para mim não importa. O que delimita o fim da cadeia de caractere é o barra zero. Tá? Então não tem um tanto de espaço até o barra zero, não. O barra zero está logo depois aqui, ó. Tá bom? Então uma cadeia de caractere é um vetor de caractere terminado em barra zero. Em algum lugar ele tem que ter o barra zero. Mas em geral ele está logo depois do texto que você digita, tá? Pode finalizar antes do limite sem nenhum problema. Tá? Nenhum problema. É muito comum eu ter, por exemplo, uma variável assim, ó, tá desse jeito e aqui tá cheio de lixo, ó. Tá? Cheio de lixo aqui. Não tem nenhum problema, não. É bastante comum isso. Tá? Qual a diferença entre ter o barra zero e não ter? A diferença é que se não tiver o barra zero, é um vetor de caractere. Se tiver o barra zero, é uma cadeia de caractere, é uma string. É o que eu acabei de falar aqui, ó. Então vamos continuar aqui, enquanto vocês escrevem as perguntas. Sintaxe para declaração da cadeia de caractere é a mesma. Tá? É exatamente a mesma de um vetor qualquer. Tá? Uma string serve para quê? Para eu armazenar caracteres. Só que como ele tem esse espacinho aqui no final, esse barra zero, na verdade não é um espaço, não. Tem esse barra zero no final, eu consigo dar todo um tratamento especial para ele, através das funções de manipulação de string, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Se eu não tenho barra zero aqui, eu uso ele como um vetor qualquer. Agora, se ele tem o barra zero, eu posso usar ele como string. Eu posso usar um vetor qualquer como string? Não. Tá? Para eu usar ele como string, ele tem que ser um vetor de char e tem que ser terminado em barra zero. Tá? Todas as funções de manipulação de string, vou até escrever aqui, ó, todas as funções de manipulação de strings esperam que exista um barra zero em algum lugar. Tá? Todas as funções. Não, isso aí tem Maria Clara, tem a ver com a função que você vai usar para poder pegar, mas não tem nada de ignorar não. Entendeu? Aqui, ó, eu posso chegar e colocar cada um dos caracteres. Olha Belo Horizonte aqui, ó.
Não está ignorando o espaço do Belo Horizonte, não. Tá? Espaço conta também. Aqui, ó, espaço para o B, para o E, para o L, para o O, espaço para o espaço, para o H, para o O, para o R, para o I, para o Z, para o O, para o N, para o T e para o E. Cada caractere conta espaço. E o /0 conta espaço também. Tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Quando o programa encontra o /0, ele para de copiar. Se não tiver, ele continua escrevendo até achar um /0 e aí pode entrar um lixo. Isso. Tá? Seguinte, todas as funções de manipulação de string esperam ter o /0. Então, se não tiver o /0, ele vai fazendo até encontrar um /0. Só que esse /0 pode ser de algum lugar que não devia. E aí ele saiu detonando sua memória inteira. Tá? Então, funções de manipulação de string, né, que são as cadeias de caractere, esperam /0. Tá? Então, vamos lá. Como que eu declaro? Declaro igualzinho qualquer vetor. E como que eu trabalho com esse tipo de vetor? Por que ele é bonitão, ele é especialzão? Porque ele tem esse /0 aqui, ó. E esse /0 aqui vai me dar um tanto de funções para eu poder manipular. Mas e o /0? Como ele é adicionado? Vou mostrar aqui para você. Ou você coloca ele na mão, ou você usa aspas duplas. Tá? Que eu já tinha falado na outra aula, mas como a gente está assumindo que não viu nada, tá? Mas eu vou mostrar aqui no próximo slide. Então vamos lá. E como que eu faço então para escrever numa cadeia de caractere? Eu escrevo numa cadeia de caractere colocando cada caractere numa posição, ou então eu uso essa aspa dupla aqui, ó. Aspas duplas, o que ele vai fazer? Ele vai colocar isso aqui, ó. Escrever esse José desse jeito é a mesma coisa de fazer isso, ó. A mesmíssima coisa, tá? Tá bom? É a mesma coisa. Então, quando eu uso aspas duplas, olha só, ele já põe o /0 para mim no final, automaticamente. Tá? Então, isso aqui, ó, facilita a minha vida. Tá? Vamos lá. Podemos ainda obter cada caractere da cadeia, igualzinho eu faço com qualquer vetor. Tá? Então, se eu quiser o O, aqui, ó, nome 1. Aí, se eu quiser o E, beleza, nome 0, 1, 2, 3. Aí, se eu quiser o J, nome 0, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ler os comentários ali. Se você usar aspas duplas, é incluído automaticamente. Também tem como colocar manualmente. Sim, é o que eu acabei de falar. Vamos lá, o Elis ali falando. Ué, mas quando o nome é igual a José, é indeterminado então? Não, aqui tá só um pedaço do negócio, tá? Isso aqui tá só um pedaço. A declaração completa, você tem que fazer assim, ó. Tá bom? Isso aqui é só um exemplo, tá? De atribuição. Não está mostrando a declaração completa, não. A declaração completa é assim, ó. Vamos lá. Tem algum motivo ou ocasião que você usaria essa forma mais manual e não as aspas dupla? Pô, depende do que eu estiver manipulando, Cauã. Entendeu? Vocês vão fazer exercícios disso aqui. Vai ter muito caso que você não vai usar aspas duplas. Muitos, muitos casos. Tá? Vamos lá. Agora sim apareceu a palavra string aqui, ó. Strings são tipos especiais de cadeia de caractere em C e são terminadas obrigatoriamente pelo /0. Para mim é a mesma coisa, tá? Por isso que eu falei com vocês que para mim, Leandro, tá? Cadeia de caractere em string é a mesma coisa. Então é para o Leandro isso. Porque
Eu não quero dar um nome diferente para a mesma coisa. Então, chamar de cadeia de caractere um vetor de char. Beleza, ele é um vetor de char. Então, ele tem que ter uma coisa especial. Então, cadeia de caractere e string, para mim, é a mesma coisa. Tá? Só que aqui está no nome bonito, em inglês lá e tal. Mas é a mesma coisa para mim. Então, tudo que eu falei para trás está valendo aqui, ó. Tá? Então, strings são tipos especiais de cadeia de caractere em C e são terminadas obrigatoriamente pelo caractere nulo. Tá? Por que eu não modifiquei os slides? Porque o que está escrito aqui para trás não está errado. Só que não é o que eu gosto de usar. Tá? Então, eu deixei aqui, mas estou falando com vocês como que eu acho legal. Tá? Mas nada do que estava aqui para trás está errado, não. A Virgínia e o João aqui, eles deram distinção entre os dois, entre uma cadeia de caractere qualquer e string, mas eu não dou. Cadeia de caractere e string para mim é a mesma coisa. Tem distinção é de cadeia de caractere para vetor de caractere. Aí são duas coisas distintas para mim. Agora, cadeia de caractere e string para mim é tudo a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Como que eu declaro uma string? Tá? Igualzinho eu tinha feito com char aqui. Só que aí eu tenho essa facilidade de ter essas aspas duplas que eu já expliquei aqui antes. Tá? Igualzinho tá aqui, ó. No José. Tá? Igual tá aqui em Belo Horizonte. Aí não tá aqui. Igual tá aqui. Tá? Então é o seguinte. Qual que é o tamanho desse S1 aqui, ó? Um único elemento, o _0, tá? Aqui não tem espaço não, tá bom, gente? É aspas duplas colada em aspas duplas, tá? Igual tá aqui, ó. Então tem um único elemento, o _0. Sempre com aspas duplas, ele põe o _0. E Belo Horizonte? 15, porque tem 14 das letras mais o _0, tá? E esse carinha aqui, ó, tem espaço para 81 caracteres. Se eu for utilizar ele como cadeia de caractere, eu só posso usar 80, porque tem que ter o espaço para o _0 no final. Tá bom? E esse outro aqui, ó, ele tem espaço para até 80 caracteres mais o _0, porém, está inicializado só com Belo. Tá? Que foi o que alguém perguntou ali para trás, se tem problema usar só um pedaço. Não, não tem nenhum problema não. Até aqui tranquilo? Até porque eu já tinha falado tudo disso aqui antes, né? Beleza. Então vamos lá. Exemplozinho aqui, ó. Digite uma string. Eu já sei qual o tamanho que o cara vai digitar aqui. Não sei o tamanho. O cara pode chegar e digitar Leandro aqui, ó. Cadito Leandro. Beleza. Gastou quantos caracteres? Se eu digitar Leandro, gastou quantos caracteres do S? No, que beleza. Todo mundo respondeu certinho. 8. Não é 7, tá? Então, se eu digitei Leandro, gastou 8. Porque tem o espaço do 7, tá? Das 7 letras aqui, mais o _0 no final, que é colocado automaticamente. Então, não tem nenhum problema eu digitar menos do que cabe. Eu não posso digitar mais. E aí, o seguinte. Uma coisa que vocês vão ver no código do Leandro, tá? Todas as vezes que eu estou trabalhando com caracteres, tá? Todas as vezes que eu estou trabalhando com caracteres, eu gosto de deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que eu não tenho espaço para tudo, que um espaço é utilizado para o _0. Então isso aqui, ó, é o Leandro programando, ó. Tá? Ah, ele falou assim, toda hora ele vai ficar fazendo essa somazinha. Não, não vai fazer essa soma. O compilador já resolve isso para mim. Ele faz a conta e já vai colocar 20 lá.
tá? Porque ele tem que ser uma constante, ele não faz a conta na hora. Só que a pessoa que bate o olho no código já está vendo que o espaço é 19 mais 1 para o /0. Aí se eu precisar guardar 20 letras, cara, então você está precisando guardar 20 letras, então você escreve 20 mais 1. Tá? Isso é o Leandro programando. Mas por que não só colocar 20? Pelo que eu acabei de falar. Tá? Então é o seguinte, isso aqui é o Leandro programando. Eu acho muito legal fazer isso. Até porque se eu não achasse, eu não faria, né? Eu acho isso aqui muito legal. Que a pessoa bate o olho e você olha, o cara sabe exatamente que tem um /0 ali no final, ó. Entendeu? Então é o seguinte, você não precisa ficar programando por obscuridade. Tá? A pessoa vem e fala assim, não, eu vou fazer um negócio aqui que ninguém vai entender e, consequentemente, meu emprego está salvo pro resto da vida. Tá? Porque se alguém precisar mexer nisso aqui, eles me chamam de novo. Eu detesto isso. A pessoa programar proteção por obscuridade. Isso não pode. Se eu chego e bato o olho, vamos supor que eu estou contratando uma pessoa. Aí eu vou, bato o olho e vejo, cara, deixa eu dar uma olhada nesse código aí. Aí eu vou, bato o olho, o código, não consigo nem entender o que o cara está fazendo, ele não está contratado. Entendeu? Ah, mas ele programa bem. Programa bem não, programa mal. Porque se ele programasse bem, eu entenderia o que ele está fazendo. Entendeu? Então, uma coisa é saber programar, outra é programar bem. São duas coisas distintas. O cara pode saber programar, mas ele não programa bem. Programa bem é aquele cara que você faz o código, que você vê, bate o olho ali e fala assim, cara, eu sei o que ele está fazendo. Isso é programar bem, tá? Que é diferente de programar eficiente e que é diferente de saber programar, tá? São coisas, conceitos totalmente distintos. Para mim, programar bem é tipo igual tá aqui, ó. Sabe? Você bate o olho e sabe o que está acontecendo. Bom, mas vamos lá. Leandro, essas coisas assim que não são obrigatórias no programa, conta ponto para trabalho? Wesley, é o seguinte, não é obrigatório, mas eu estou te ensinando a fazer um negócio que eu acho legal desde o início. Para que você não vai fazer se eu estou te ensinando? Entendeu? É só questão de lógica. Eu assim, para que o Leandro está ensinando um negócio ali que eu vou ignorar? Não, use o que o Leandro está ensinando. Ué. Se for para poder buscar um conhecimento aleatório que não precisa do Leandro, ué, aí é fácil demais. Ué. Você chega aqui, ó, entra no seu buscador favorito, pode ser o Google, o que você quiser, e fica assim, vetor de caracteres C. E lê qualquer outra coisa aí, entendeu? Tá? Então, assim, eu tô falando aqui é porque eu acho que é legal e acho que vocês deveriam usar. Agora, se você vira e fala assim, usa com outro professor, o professor bate o olho no negócio e fala assim, nossa, mas que coisa mais horrorosa. Beleza, aí você tem que entender com outro professor lá. Mas com o Leandro, eu gosto que vocês usem essas coisas assim, tá? Por isso que eu tô mostrando. Ah, e se eu chegar e tacar o 20 lá, você vai tirar ponto? Claro que não vou tirar ponto. Lógico que não vou tirar ponto. Tá? Então, mas tipo assim, ah, mas se eu sei que tem o espaço para um negócio aqui, por que não deixar claro? Tá? Eu simplesmente acho legal. Então fica a critério seu aí. Eu falei assim, você vai deixar o Leandro mais feliz usando? Vai. Tá? Vai deixar o Leandro mais feliz usando. Você vai ganhar ponto extra por fazer isso? Não. Você vai perder ponto por não fazer isso? Também não. Só vai acalentar meu coração, entendeu? Eu vou olhar o seu código assim e vou dizer, nossa, mas dá gosto de ver esse código do Wesley, sabe? Nossa, esse cara aí, gostei do código dele. É assim, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. E vamos lá. Não é necessário o E comercial antes da variável S. Por quê? O nome de um vetor sempre é o endereço da primeira posição.
tá? Então, o que acontece? Eu não tenho que passar o e-comercial para passar o endereço? Só que, quando se trata de um vetor, não importa se é de char, se é de int, de float, do que você quiser, vetor, o nome dele já é o endereço do início dele. Tá? Então, como S é um vetor, não precisa do e-comercial. Tá bom? Vamos lá. Exemplos. Isso aqui, ó, eu deixei aqui e essa linha 10 foi eu que coloquei. Tá? Vamos lá. Exemplo de como ler uma string. Você pode usar esse gets aqui. Gente, mas você não tem ideia do tanto que esse trem é perigoso. Eu coloquei aqui, ó, em letras garrafais. Mega perigoso. Isso aqui, ó, você usou no seu código, aí sim, vai me deixar bem triste. Se eu usar 20 aqui, não vai me deixar tão triste, não. Mas eu bater o olho no código de vocês e encontrar um gets lá, aí é a morte para mim. Eu já estou ensinando aqui, ó, que é para você não fazer. Tá? Isso aqui é um perigo atrás do outro, do outro e do outro. Porque o que acontece? Você não delimita o tamanho. Entendeu? Então vamos supor que, ó, tamanho máximo da string, 19 caracteres. Aí o cara chega lá e vira e fala assim, ó, Leandro Maia gosta de escrever textos muito grandes para testar programa. Olha só o que vai acontecer. Ele vai sair destruindo sua memória aqui, ó. Tá? Por quê? Você deixou espaço para 19 mais 1, então para 20, e escreveu esse trem aqui, ó, desse tamanho. Aí o que acontece? O que o Gets faz? Sai escrevendo para você. Não tá nem aí. Ele vai escrevendo. Vai escrevendo, vai escrevendo. E daí você só tinha espaço para 20? Ele não quer nem saber. Tá? Então, ele está destruindo o seu programa baseado no que o usuário digitou. Então, eu detesto gets. Tá? Se eu bater o olho no código de vocês e tiver um gets, eu vou ver assim, cara, esse cara nem assistiu minha aula. E nem leu o slide. Porque no slide eu estou falando para não usar. E estou falando aqui na aula para não usar e a pessoa usou. Então, ou ele não assistiu minha aula ou ele está querendo me irritar. Tá? Então, assim, tá aqui só para você ver o quão ruim uma coisa pode ser. Qual que é o jeito certo de usar? Usa fgets. Olha só como é que esse cara é lindão. Esse cara, ele te pergunta onde você quer guardar. Ele te pergunta qual que é o tamanho máximo que pode guardar. E ele ainda te pergunta de onde que você quer ler. E o stdin é a entrada padrão, sabe, do teclado, no console. Entendeu? Então é uma função completona. Que mostra exatamente que você sabe o que você está fazendo. Cara, olha, não importa se o usuário é avacalhado e vai digitar mais do que eu falei com ele para digitar. Não tem nenhum problema. Eu já estou aqui, ó, blindando. Tá? Isso aqui é programação blindada. Tá? Se eu tivesse que escrever um livro, seria programação blindada. Bom? Se eu tivesse uma igreja, alguma coisa assim, de doutrina de programação, seria aqui, ó, programação blindada. Você usa fgets, não usa gets, tá? Isso aqui vai te condenar para o inferno, tá bom? Então vamos lá. E o que o puts faz? O puts imprime uma string na tela. É a mesma coisa do, do printf lá com o %s, tá bom? Aí se eu quiser usar o fputs, beleza, pode usar também. O fputs, só que ele não coloca um /n para você automaticamente no final, não. E o puts já coloca. Tá? É só isso a diferença dos dois. E o que é stdout aqui? Ó? Stdout é o inverso do stdin. Essa daqui é a entrada padrão e essa daqui é a saída padrão. Então ele imprime no console. Tá? Vamos ver lá a pergunta ali. O printf roda todos os strings ou vai ter caso que só pode usar o fgets? Não, o fgets é para ler, tá? É para ler, não é para imprimir, não. Imprimir é com printf. Tá? O fgets lê do usuário. Ah, scanf.
O scanf, se você colocar %S, não dá para você escrever Leandro Maia. Porque Leandro é uma coisa e Maia é outra. Tá? Se você quiser ler tudo, você tem que usar fgets. Entendeu? Para você ler Leandro Maia, você tem que escrever isso aqui, ó. Tá bom? E aí você pega o Leandro e o Maia. Vamos ver ali o que o pessoal está digitando. Enquanto está digitando, eu passo aqui para frente. Qualquer coisa eu volto. O scanf, uma palavra só? Sim. Uma palavra só. Se eu não falei ainda, eu vou falar mais para frente aqui. O scanf, uma palavra só. Porque o que acontece? Ele usa o espaço como separador, tá? E como Leandro Maia tem espaço, ele separa Leandro de Maia, tá? Vamos lá. Esse programa aqui, ele imprime caractere por caractere. Tá? Então, o que ele faz? Ele lê a string e depois vai imprimindo um por um. Tá? Exemplo didático. Tá? É a mesma coisa do printf. Exemplo didático. É só para mostrar para vocês como acessar caractere por caractere. Tá? Não é que ele está fazendo alguma coisa útil, não. Ele está só andando, caractere por caractere, e imprimindo. A mesma coisa aqui do printf. Tá bom? Vamos lá. O que esse cara faz? Esse cara calcula o tamanho da string. Então, o que ele vai fazendo? O cara digita e aí ele vai contando, tá vendo aqui, ó? Ele vai contando até chegar no /0. Porque quando chega no /0, isso aqui dá falso. Aí, como dá falso, ele sai do for. Né? Porque o /0 é o final. Então, se eu escrever Leandro Maia, por exemplo, o que vai acontecer? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, quanto que ele gastou de espaço? 12. Tá? Ele gastou 12. Mas o tamanho dela é 11. Tá? Porque aqui no final tem um /0. Tá? Vamos colocar aqui. Ó. Aqui no final tem um /0. Para a gente não esquecer. Tá bom? Até aqui tranquilo? Porque a gente já está acabando. Ver o que o pessoal está digitando. Ah, tranquilo. Se tiver alguma dúvida aqui também eu volto. Tá? Vamos lá. O que esse programa faz? Copia de um lugar para o outro. Tá? Então aqui, ó, destino e origem, eu digitei o que o cara pediu, né? Sei lá. Ah, digite uma string. Aí eu digitei. E aí o que ele vai fazendo? Ele vai copiando da origem para o destino, tá? Então ele está copiando, copiando. Aqui, ó. E aí no final ele faz o quê? Coloca o /0 no final, porque ele não foi até encontrar o /0. Então ele não fez com o /0, porque na hora que ele encontrou o /0, faltou ele. Então eu ponho o /0 no final. Gente, olha só. Isso aqui é um negócio que, assim, não tá errado, não, mas eu não gosto. Tá? O professor Leandro também não gosta de nada. O Leandro gosta de programar o trem que dá para entender. Tá? É assim que o Leandro gosta de programar. Não é que o Leandro é chato, não. Ou talvez seja, não sei. Mas eu quero que vocês programem bem. E o seguinte, isso aqui não está errado, mas eu não gosto. Quando você tem uma estrutura de repetição ou uma estrutura condicional que tem um único comando dentro dela, o abre e fecha chave não é obrigatório. Tipo isso aqui, ó. O que está dentro do for? Só esse comando aqui, ó. Então ele não é obrigatório. Então, você não precisa colocar a chave. Mas
O Leandro acha legal essa chave aqui. Tá? Então eu sempre ponho chave. Isso aqui passou despercebido, tá? Eu modifiquei os slides. Claro, essas constantes, esses tem, não estavam aqui. Então, eu modifiquei o slide e deixei passar isso aí despercebido. Sempre usar chaves, tá? Fica fácil de ver, entendeu? Que um negócio está dentro do outro. Você ajuda seu editor, sabe? Entendeu? Você chega aqui, olha pra você ver. Quando tem abre e fecha chave, você consegue fazer isso aqui. Sabe? O negócio é tudo de bom. Usa a chave. Vamos ver ali. O pessoal estava escrevendo alguma coisa, parou. Vamos lá. Existem várias funções em C para manipular string. Mas é várias. Eu até falei na última aula, mas a gente está fingindo que a gente não viu nada. Então vamos aqui, ó. Aqui, ó. Lotado de funções para manipular string. Bom, lotado. Um bem útil. strcpy, que é string copy. Ele copia da origem para o destino. Então ele faz isso aqui, ó. Tá? Isso aqui que é um exemplo didático, o string copy faz. E o que o string length faz? Retorna o tamanho da string. Então é a mesma coisa desse aqui, ó. Tá? Ele não conta o /0 no tamanho. Não conta. Então se eu pedir o string length de Leandro Maia, ele vai falar 11. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, peraí, que eu já perdi as contas das letras aqui. Peraí. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai falar 12. Tá? Não vai falar 13. Por causa desse /0 aqui. Tá? Engraçado, eu podia jurar que eu contei 11 da outra vez. Contei errado, né? É 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo, Leandro Maia tem 12. E o que o string cat faz? Esse aqui é de concatenation, tá? Ele junta duas strings. Então, se eu pedir o strcat de Leandro com Maia, vira Leandro Maia. Tá? É isso que o strcat faz. Exemplo. Vamos ver aqui, ó. Ao invés de usar o for, eu posso usar apenas uma dessas funções? Sim. Sim, essas funções estão aqui justamente para facilitar a sua vida. Isso aqui, ó, da linha 12 à linha 14, poderia ser trocado por isso aqui, ó. Tá? E isso aqui, ó, que está entre a linha 11 e a linha 13, poderia ter sido trocado por isso. Tá? Mas isso aqui é exemplo didático. Para mostrar fazendo alguma coisa. Tá? Então, da linha 11 à linha 13, poderia ter sido trocado por isso aqui. E esse aqui, da linha 12 à linha 14, poderia ter sido trocado por isso aqui. Tá bom? Vamos ver o que o pessoal está escrevendo ali. Enquanto está escrevendo, eu continuo falando aqui. Ó. Vamos lá. Criar um programa que receba como entrada uma string, seu tamanho e um caractere procurado. E a função ela vai falar quantas vezes esse caractere foi encontrado. Tá? Então tá aqui, ó. É um exemplo grande, depois vocês têm que brincar com ele em casa, claro, né? Isso aqui não dá pra gente ficar olhando linha por linha do negócio, não. Mas olha só o que ele vai fazer. Vai usar um gets e deixar o professor super triste. Tá? Então, não dá nem gosto de continuar. Mas vamos lá. Gets. Aí o que ele vai perguntar? Qual caractere que eu estou procurando? Então vamos supor que eu escrevi aqui assim, ó. Ah, você só usa Leandro Maia o tempo todo? Eu gosto do meu nome. E também é fácil aqui de não ter que inventar um exemplo muito ruim.
Vamos lá. Aí vamos supor que eu estou procurando o caractere A, tá? Que é isso aqui que o negócio vai fazer. Aí eu vou e digito que eu estou procurando A. O que que esse carinha aqui vai fazer? Ele, toda vez que ele encontrar um A, ele incrementa o número de encontrados, tá? É isso que ele vai fazer. Então, o que que ele vai fazer aqui, ó? L é A? Não. E é A? Não. A é A? Sim. Então, número de encontrados, 1. N é A? Não. D é A? Não. R é A? Não. O é A? Não. Espaço é A? Não. M é A? Não. A é A? Sim. Vai para 2. I é A? Não. A é A? Não. Ó, incrementa, vai para 3, tá? E aí depois ele fala, olha, foi encontrado 3 As aqui. Entendeu? Então depois é brincar com isso aqui, ó. E na hora que vocês forem replicar, não usar gets, tá? Vou colocar um comentário aqui para depois eu tirar isso aqui. Vamos ver o que o Ulisses está digitando ali. Vamos dar uma melhorada nesse texto aí, né, Ulisses? Então, assim, é importante a gente treinar com esse código antes de começar. Tem, não tem bem esquisito aí, entendeu? Não, é só o seguinte, porque tem uns erros de português bem grandes aí, mas depois você dá uma melhorada aí. A gente fica acostumado a escrever errado na internet e depois a gente reflete isso na redação e outras coisas, tá? Mas vamos lá. É, exatamente. O Francis mandou um abraço. Então é o seguinte, fazer um código semelhante a esse, eu acho que é bom estudar, entendeu? Testar essas coisas aqui para ver o que acontece, porque eu já estou falando com vocês, mas é legal você rodar isso aqui no computador e ver o resultado, entendeu? Ah, então, mesmo esses exemplos aqui, ó, não fazendo parte do exercício, eu acho que é interessante rodar. Tá? Vamos lá. Criar um programa para verificar se a string S2 está contida na S1. Tipo isso aqui, ó. Tá? Ana Maria Silva e ver se S2 está aqui dentro. Tá? Então, olha só. Esse aqui, ó, é um programa bem maior do que esse aqui. Esse aqui já estava grandinho. Esse aqui é bem maior. Porque ele quer saber se tem uma string dentro da outra. Tá? Tem função para isso. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Lembra consultando aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. str, locate substring. Isso aqui que está escrito aqui, ó, pedindo para fazer, é exatamente isso aqui, ó. Tá? Só que aqui já está pronto. E aqui é para você aprender a fazer os negócios, tá? Então, assim, é um exemplo didático. Nossa, gente, é porque eu realmente deixei passar esse slide aqui 10, viu? Porque não tem condição. Eu vi umas coisas e não vi outras. Sabe, tipo, eu coloquei as constantes, os negócios aqui, e acabei esquecendo desses gets aqui. Não? Os gets é pior do que não colocar constante, tá? Mas vamos lá. E aqui uns exercíciozinhos para vocês fazerem, tá? Então aqui 6 exercíciozinhos legais para vocês começarem a aprender a manipular string. De que linha que você poderia tirar usando? Você poderia tirar da 16 até a 26.
Tá? E você usaria assim, ó. E aí vamos ver o retorno dela aqui, ó. Retorna um ponteiro para a primeira ocorrência da string 2 na string 1, ou nulo se ele não encontrar. Então, o teste completo seria isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ou então, para ficar bem mais legal e você tirar só da linha 16 até a 26 e manter a 28, aí você faz isso aqui, ó. Tá? Então, da linha 16 até a linha 26 vira isso aqui, ó. Então, assim, manipular cadeia de caractere, manipular string, é um negócio muito recorrente, muito útil. Então, já tem uma tonelada de funções para a gente, aqui, ó, de graça. Tá bom? E aqui uns exercícios para vocês fazerem e se divertirem. Tá? Também já está disponível aqui o lugar para vocês colocarem os exercícios. Já tem sugestão de solução também. Já tem sugestão de solução. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, já está aqui também. Se tiver alguma dúvida específica, vocês me perguntam. Tá bom? Se ninguém tiver mais uma dúvida, eu vou encerrar, porque é isso que estava previsto para a gente vir aqui hoje. Assim, eu sempre disponibilizo as soluções, tá? Até porque é a maneira como eu trato a questão da lista de exercícios. Eu posso atrasar um ou outro aqui, mas eu sempre disponibilizo para vocês, tá? Vai ter aula segunda, não, segunda é feriado, quarta-feira. Aí quarta-feira nós vamos nos divertir com o assunto de matriz. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. O assunto de matriz. Que para quem entendeu o vetor, não, aí sexta não, quarta-feira encerra, tá? Aí é o seguinte, para quem entendeu o vetor, matriz é super fácil. Mas você tem que ter entendido o vetor direito. Tá? Se você chegar na aula aqui quarta-feira sem ter entendido o vetor, e falar assim, sei lá, estou com um vetor meia boca aqui. Aí vai ter dificuldade para entender matriz. Mas se você entender o vetor, matriz eu nem precisava de explicação. Porque matriz, ao invés de ser um vetor unidimensional, ele é multidimensional. É só isso. Pronto, tá dada a aula de quarta-feira. Tá? Os slides da aula 11 já tá no GitHub? Tá no GitHub também, quer ver? Tá aqui também. Depois eu vou até colocar uma outra coisa aqui, uma observação a respeito de gets aqui também. Eu falei disso aqui, mas não falei dos gets. Tá? Mas tá tudo disponível. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula aqui. E se alguém tiver alguma dúvida específica, tipo alguém que falou que ia me perguntar depois aqui, porque eu vou parar a gravação e aí a pessoa pergunta. Beleza? Então é isso, gente. Vou encerrar agora e vou parar a gravação.